mais a casa, que alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Seria falei o que ninguém Boa noite. Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Boa noite, Marina. Me adaptar. Boa noite, Bruno. Não tenho mais a cara que eu Vamos entrando. no espelho. Cris, Essa boa cara noite. não é minha. TT, boa noite. Me toquei, achei tão estranho. Enquanto o pessoal vai entrando aí nos nossos 2 minutinhos de recepção, Desse tamanho. vamos curtindo essa música gostosa, Titãs. Não vou me adaptar. Célia, boa noite. Me adaptar. Maria Heloísa, boa noite. As figurinhas carimbadas de sempre, meus fiéis telespectadores. Gratidão, boa noite para mais uma live de quinta-feira, honrando a própria história, muito legal. Emanuele, Nobres, Fatinha, sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live de hoje, honrando a própria história, eu uso ela como uma sessão de um processo de coach. Dentro de um processo de coach com os meus coaches, no meu consultório, eu tenho uma sessão que ela é inteirinha sobre este assunto, ao qual a gente trabalha a história de cada coach. Boa noite, pai. Seja bem-vindo. Eneilton, boa noite. Que ninguém ouvia, será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, boa noite, Clara, Eneilton. Vamos pegar aí o aviãozinho, aqueles que já entraram, que já estão presentes na nossa live aí. Vamos pegar o aviãozinho aqui de baixo e vamos convidar os amigos. Marina, Jabuticabal precisa assistir as lives da Rita. Pega esse aviãozinho aí, compartilha com Jabuticabal. Precisamos levar a live da Rita pro interior de São Paulo. Délcio, Ana, boa noite, sejam bem-vindos. Nosso tema hoje é honrando a própria história. Estamos iniciando aqui com a trilha sonora, não vou me adaptar, já vou desligar aqui, já passou os 2 minutinhos, vamos falar do que interessa, honrando a sua própria história. Hoje eu fiz um story, ao qual eu tive um insight, enquanto eu fazia o meu mapa mental sobre o nosso conteúdo da live de hoje, e levantando o que eu gostaria de tratar com vocês, fazendo os tópicos, os assuntos que eu traria hoje para essa live, me veio a seguinte frase na minha mente: não somos frutos, você não é fruto da sua história, você é fruto do que você faz da sua história. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos hoje trazer esse entendimento, que você não é fruto da sua história, da vivência. Você é fruto do que você faz, da experiência do que você faz da sua vida. Ok, pessoal? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância de honrarmos e respeitarmos a nossa própria história e o quanto isso é impactante e faz um diferencial na nossa vida. Doutora Aninha, boa noite, seja bem-vinda. Tava sentindo falta aí de vocês nas minhas lives, hein? Cáceres anda sumido aqui das lives da Rita. Pessoal de Cáceres estão sumidos. Então eu pergunto para você: qual história você conta da sua própria história? Quando você vai fazer uma análise da sua vida e você vai olhar para o seu passado e você conhece alguém, um amigo novo, uma relação nova na sua vida, e aí é óbvio que todas as nossas novas relações, aquelas pessoas que nós não conhecemos, a gente precisa contar um pouquinho sobre nós, né, até para causar empatia, o vínculo, enfim. E quando você vai fazer isso, qual história você conta da sua própria história? De que maneira você conta sobre a sua vida? Sabe por que eu tô fazendo essa pergunta, pessoal?
Lembrando que a participação de vocês é fundamental, tá? Podem escrever aí, perguntar, argumentar, discordar. Aqui é democracia, todo mundo pode falar, tá? Não é só a Rita que fala. Mas por que eu faço a pergunta, qual história você conta da sua própria história? Porque você é o que você conta. Você é a historinha que você tá contando pro outro. Como assim? Eu sou a historinha que eu tô contando pro outro? Nossa, pesado isso, Rita. Bom, como eu disse no começo, isso daqui é uma sessão de coach. Sintam-se privilegiados. Essa live de hoje ela é uma sessão de coach para nossa vida, tá? Eu uso ela é uma sessão assim determinante dentro de um processo de coach, porque ela faz o coach, né, ter um novo direcionamento da sua vida e da sua história. Desbravadora, é isso mesmo, né? Ela é totalmente diretiva para o progresso, né? Então, quando você olha para sua história, quando você olha para trás, quando você olha para o seu passado, quando você olha para tudo que você vivenciou, experimentou até hoje. Boa noite, Marta, Thalita, sejam bem-vindas. Quando você, Marta, Thalita, Célia, enfim, quando vocês olham para trás na vida de vocês, quando vocês olham para tudo que vocês vivenciaram até hoje, qual sentimento desperta em vocês quando vocês olham para trás? Quando vocês olham para o seu passado? Quando vocês olham para o que te trouxe até aqui, até este momento de agora? Boa noite, Jô! Boa noite, Eni! Olha só, Eni, eu escuto falar muito bem de você, tá? Meu esposo fala muito bem da Eni. Gratidão pela sua presença. Eu aposto que você entrou porque ele, com certeza, ele pegou esse aviãozinho aqui e ele disparou pra todo mundo. Então você que ainda não usou desse aviãozinho aqui, TT Sorocaba, precisa ouvir as lives da Rita. Pega esse aviãozinho aqui, TT, e dispara pra Sorocaba inteira, ok? E Marta, faça isso pros cuiabanos também. Então, quando você olha para trás, quando você olha para sua história de vida, quando você olha para o seu passado, quais sentimentos transbordam dentro de você? Que espécie de sentimento você passa a ter naquele momento? Você olha como vítima? Você se sente vítima da sua própria história, você se sente vítima das suas vivências, você se sente vítima do seu passado e daquelas pessoas que estão ao seu redor, vítima da sua família, vítima da sua criação. A Thalita tá colocando guerreira. Parabéns, Thalita. Essa é a história que você conta de você. Você é isso. Lembre-se, você é a história que você conta da sua própria vida. Então, Thalita, você anda espalhando por aí, olha que delícia. Você anda espalhando por aí que você é guerreira. Parabéns, Thalita. Então, você é vítima? Nunca, né, Célia? Gostei. Célia já? Nunca, jamais. Você é superação? Você olha para o seu passado e tem aquele sentimento de superação? Você olha para o seu passado e tem aquele sentimento de orgulho do que você construiu? Guerreira, vencedora, professora, olha que delícia isso, maravilha. Você olha para o seu passado e se sente uma vencedora. Maravilha, superação, Eneilton, muito bom, muito bom. Ari, boa noite, Ari. Mais uma de Sorocaba, é o aviãozinho da TT que tá fazendo efeito. Eu adoro os aviãozinhos de vocês. Thalita, coraçãozinhos, né? Mas é maravilhoso mesmo. Olhar para o passado e se sentir, contar a historinha do seu passado, que você é uma guerreira, é maravilhoso. Porque não pense você, Thalita, não pense você, Célia, que todo mundo que olha para o seu passado se vê como uma guerreira, se vê como uma vencedora, se vê como uma professora. Não, senhoras. Não é todo mundo que olha para o seu passado e enxerga isso, né, Marina? Infelizmente não. Existem muitas pessoas que olham para o seu passado e se vê numa situação de vítima, de coitadismo, de pobre coitada, enfim. Uma vez uma tia minha chegou para mim e falou assim: nossa,
Deve ter sido tão difícil pra você. Eu falei, nossa, difícil pra mim? Não tô entendendo. Porque eu imagino que você tenha sofrido muito, né? Deve ter sido difícil pra você crescer, ser filha de pais separados. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, ela tá falando isso mesmo? Aí eu falei assim, por que você acha isso? Ah, porque não é fácil ser filha de pais separados. Falei, olha, pois eu vou te falar uma coisa, seria muito mais difícil pra mim ser filha de pais casados e infelizes. Eu prefiro ser filha de pais separados e felizes do que ao contrário. Então você é a história do que você conta da sua própria história. Ah, não, foi difícil mesmo. Eu cresci cheia de trauma. Que cheia de trauma, caramba! Cresci com couro grosso, aprendendo a lutar pela minha felicidade, a lutar por dias melhores, a buscar sempre o melhor para minha vida, a quebrar barreiras, a quebrar obstáculos, a pensar em mim. Mas olha só a percepção do outro. Imagina se eu fosse ter aquela visão. Seria fácil, não seria? Ah, não, realmente foi tão difícil, eu sofri bullying. Ai, que isso? Você é a história que você conta da sua própria história. E aí? Tem gente que olha para o passado e tem um sentimento de decepção consigo mesmo. Arrependimento. Quantas pessoas olham para trás, Ellen, Harvey, sejam bem-vindos. Quantas pessoas, Lari, olham para trás e sentem arrependimento. Fala, meu Deus, que merda eu fiz da minha vida. E aí? Eu vou te falar uma coisa. A forma como as pessoas olham para você é a maneira que vocês passam para elas. É isso mesmo. A percepção que o outro tem de você, de quem é você que está aí me assistindo, a percepção que o outro vai ter sobre você, é você que passa para ele. É você que conta para ele. Tem gente que gosta de contar a sua própria história se vitimizando, dá raiva só de ouvir. Sabe por quê, Nilton, que existe muitas e muitas pessoas que fazem isso? Porque é muito mais fácil eu transferir a minha culpa e a minha responsabilidade para o outro do que eu assumir a minha culpa e a minha responsabilidade sobre a minha própria vida. Então, por isso que muitos se vitimizam. Muitos fazem esse mecanismo de transferência. Porque eu vou te falar, não é fácil você assumir o controle da sua vida. Não é fácil você ser autorresponsável pela sua vida. Sogra, seja bem-vinda, tava sentindo a sua falta. Lívia, minha prima, boa noite, seja bem-vinda. Então, é muito mais fácil essa transferência. Quantas pessoas do seu convívio, quantas pessoas transferem para o outro o que cabe simplesmente, estritamente a ela. Mas é muito mais fácil transferir para o outro, transferir para o meio, transferir para a sua base familiar, transferir para a sua estrutura familiar, transferir para os seus pais, como os pais herdam a culpa do fracasso dos filhos. Os filhos jogam a culpa para os pais, né? É mais fácil empurrar para o outro do que resolver seus problemas. Ah, com certeza, né, Célia? Você lembra aquela frase que a Rita sempre fala? O autoconhecimento dói. Você olhar para si, você olhar para dentro de si e assumir a sua vida, dói pra caramba. Por isso, é mais fácil eu usar os analgésicos, né? É mais fácil eu acreditar nas falsas verdades, né? Nas crenças limitantes. Lembra das crenças limitantes? Aquelas falsas verdades que a gente passa a acreditar ao longo da nossa vida. E a gente vai acreditando naquelas falsas verdades, transferindo a nossa vida e a nossa culpa para o outro. Boa noite, Cidinha. Seja bem-vinda. Então, recapitulando... O outro te vê como você passa para ele. A imagem que você passa de si próprio para o outro é o que ele vai acreditar. É a historinha que ele vai acreditar. Aí eu quero te contar uma coisa. Vocês que estão aí, que negam o seu passado. Quanto mais o ser humano negar o seu passado
e a sua história de vida, quanto mais ele negar a sua vida e o seu passado, mais ele irá boicotar o seu futuro. Quanto mais você nega o seu passado, mais você boicota o seu futuro. O mais massa é você ouvir o tirar o lado bom da história dela. E ainda assim, ela crê em seus pseudos traumas. Exatamente, nós vamos falar sobre isso aqui, Eneilton, sobre os traumas, sobre os fracassos. Os fracassos, os traumas, eles são inevitáveis na nossa vida. Ao longo da nossa vida, do nosso percurso, não tem como, eles irão existir, tá? Mas aí nós vamos falar aqui hoje como lidar com isso, tá? Para que isso permita que nós possamos honrar e respeitar a nossa própria história. Então, quanto mais você nega o seu passado, mais você boicota o seu futuro, ok? E por quê? Porque eu devo honrar e respeitar a minha história. Rita, o que é essa bodega aí, perdão da expressão, que você tá falando desde a hora que começou a live? Já tem 17 minutos que você tá falando um monte de coisa aí. Mas por que eu devo honrar e respeitar a minha história? Você nem sabe a minha história, você nem sabe que tipo de vida que eu tive, pra você falar que eu tenho que honrar e respeitar. Vem viver minha vida aqui, menina. Olha, eu não sei qual foi a sua história, eu não sei o que você viveu, mas eu respeito a sua história, eu respeito as suas experiências, eu respeito as suas dores, eu respeito os seus traumas, eu respeito o seu fracasso, eu respeito tudo isso, mas eu lhe garanto que você precisa honrar e respeitar a sua história. Sabe por quê? Porque você está aí onde você está hoje. Você conquistou o que você conquistou hoje. Tudo fruto da sua história. Se você está aqui hoje, é devido a essa história. Seja ela marcada pelas experiências que forem. Mas é por isso que você está aí hoje. Ok? Bom, e como que eu faço a fazer isso? Como que eu passo a honrar e respeitar a minha história? Primeiro, eu preciso olhar com mais carinho para as minhas dores, Eneilton, para os meus fracassos, para os meus traumas. Eu preciso olhar para ele com mais carinho e com um olhar de... Ui, desculpa, gente, acidentes acontecem. Quem sabe faz ao vivo. O tripé meu pulou. Peraí, deixa eu fazer assim. Peraí, tá bom? Gente, a energia da live hoje tá boa, hein? A energia da live tá tão boa que o celular tá voando. Pelo amor de Deus, agora deixa eu me arrumar aqui melhor, porque o tripé voou, eu tava alinhada de outro jeito. A gente acha que vira blogueira, gente. Olha aqui, o negócio voou daqui. Buf! Mas tá bom. Isso daí é de tanto meu marido elogiar esse tripé, que ele tá usando para as videoconferências dele, de tanto se praga aí elogiar meu tripé, ele me deixou na mão em plena live. Mas tá bom, sobrevivemos, não quebrou a película. Voltando. Enquanto eu não mudar o meu olhar do meu passado e passar a olhar para as minhas experiências negativas com outro olhar, com mais carinho, com um olhar de aprendizagem, com um olhar de experiência, com um olhar do que eu posso extrair deste momento, o que eu posso extrair deste trauma, o que eu posso extrair dessa vivência de positivo, de aprendizagem, que possa mudar a minha vida. Coloco um elástico. Aprendo demais com vocês. Da próxima eu vou colocar um elástico. Ah, mas eu adoro, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Esses imprevistos são maravilhosos. Bom, não mudou em nada. Só fez a gente... como é que eu falo? Ficar engraçado um pouquinho, né? E aí? Enquanto você não mudar este seu olhar, você vai ficar presa lá no passado. Você vai ficar lastimando. Você vai ficar remoendo. E você nunca vai respeitar a sua história. Você nunca vai respeitar as suas experiências. Você nunca vai dar um passo adiante na sua vida. Você não vai cuidar do seu futuro com o carinho que ele merece. Você não vai prosperar o seu presente para prosperar o seu futuro. Um olhar diferente, é isso mesmo, Raquel, um olhar diferente, passarmos a ter um olhar diferente sobre os nossos traumas,
Ai, Rita, mas você não sabe os meus traumas. Você tá falando isso, menina? Você tá falando isso porque você não viveu meus traumas. Realmente, eu não vivi os seus traumas, mas quem disse que eu não tenho os meus traumas? Todos vocês que estão aí me assistindo, todos vocês têm algum tipo de trauma. Todos vocês passaram por dores, todos vocês passaram por fracassos, todos vocês passaram por experiências difíceis. Todos nós passamos, todos. É inevitável, todo ser humano passa por momentos difíceis na sua vida. Nós não temos que tentar julgar a dor do outro querendo dizer que a minha é maior. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Então, a forma como você olha para tudo isso, para os seus sacrifícios, e aí? Você olha para os seus sacrifícios se achando uma guerreira, né, Thalita? Se colocando na posição de guerreira? Ou você olha para os seus sacrifícios pensando, ai, eu doei tanto a minha vida, eu abri mão de tudo para o outro, eu me sacrifiquei. E aí? Todo mundo se sacrifica. Todo mundo se sacrifica na sua vida por alguém, pelo outro ou por si próprio. Ou pelo seu próprio sucesso, para o seu próprio crescimento. Todos nós nos sacrificamos em algum momento da nossa vida. Todos. Né, pai? Ó, meu pai que tá aí se assistindo. Meu pai se sacrificou pra caramba pra formar 4 filhos em faculdade particular. Trabalhou pra caramba. Se sacrificou pra caramba. A vida dele, a saúde dele, para formar os 4 filhos. Mas e aí? Você vai olhar para trás como... Ai, acabei com a minha vida. Ou você vai olhar para trás com orgulho e falar, formei meus 4 filhos. Eu tenho certeza que ele enche a boca para falar, formei meus 4 filhos, pude oferecer isso para eles. Mas não é todo mundo que olha assim. Tem gente que olha de outra forma, né? Então, assim, honrar e respeitar a sua história, tantos momentos bons que você teve, quantos momentos delicados, isso é muito importante. É na dor que a gente cresce, gente. É na dor, nos momentos difíceis que a gente cresce. Sávio, seja bem-vindo. Tava te esperando, meu irmão. Hoje não apareceu nenhum irmão por aqui, né? Olha aí, Aninha, tá falando sim, enche mesmo. Enche a boca de orgulho, né, Aninha, pra falar isso. Eu tenho certeza. É cada declaração de amor comigo que você nem imagina. Eu sou o xodozinho, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Paciência, né? Ninguém dá o que não tem. Bom, voltando. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode honrar e respeitar e admirar a sua história por você. Ninguém. O outro pode achar lindo a sua história. Falar assim, nossa, a história da Rita é bonita, né? A história da Maria, do José, do tiozinho lá da padaria. Bonita a história dele, gente. Você precisa ver a história dele. Ele era pobre, ele era isso, era aquilo. Ele foi lá, conquistou a vida, foi papapá e começa. Mas se o tiozinho lá da padaria não honrar e respeitar a própria história dele, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode honrar e respeitar a sua própria história, senão você mesmo. Ok? Todas as experiências da nossa vida, gente, todas as experiências da nossa vida são válidas para a nossa evolução, desde que a gente aprenda com elas. Entenderam, né? Você pode ter vivido muita coisa na sua vida, mas se você não aprender com o que você viveu, não evolui nada não, tá? Não evolui nada. Tem gente que enche a boca pra falar o tanto que já viveu de experiência, de blá, 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 blá. Mas se você não aprender com as suas experiências, você vai continuar estagnado, afundado, com os pés lá afundados na areia. Não muda. Tá? Então, todas as experiências só são válidas quando você aprende com elas. Aí sim, você passa a evoluir com as suas próprias experiências. Quando você aceita a sua história, minha amiga Deia, seja bem-vinda. Quando você aceita a sua história, suas marcas, suas dores, seus traumas, seus momentos bons, seus momentos difíceis, as rejeições que você sofreu na sua vida, sim, muitos de nós sofremos algum tipo de rejeição. Quando você aceita isso e aprende com isso,
Você permite o seu processo evolutivo. Você permite ser alguém melhor. Você permite a felicidade e a prosperidade na sua vida. Agora, quando você não aceita aquela rejeição, aquele não que você sofreu aos 10 anos de idade, aos 15, aos 20, a rejeição do seu pai que nunca te assumiu, que nem sequer deu um nome para sua certidão, dói isso? Eu imagino que deve doer muito. Eu imagino o quanto que deve doer. Mas se você não aceitar isso, sua vida não vai andar. Não vai. Você já tem 30, 40, sei lá, 25 anos. Você viveu, você sobreviveu, você cresceu, mesmo sem aquele pai. Você chegou lá e mesmo assim você tá sofrendo porque esse filho da mãe não te assumiu. Vira a fita, minha filha. Evolua. Esquece essa desgrama, deixa que ele se acerte ao longo da vida dele. Vira a fita. Enfim, aceitar a nossa história faz toda a diferença ao longo do nosso processo evolutivo. E aí, Rita, como que eu faço isso? Legal, gostei, você falou pra caramba aí. Já vi que isso é muito importante pra minha vida. Já vi que eu tenho que aprender com os aspectos negativos. Já vi um monte de coisa legal. Mas como que eu faço pra desenvolver isso? Pra fortalecer, pra acalmar essa amargura que vive aqui dentro de mim? Gente, eu recebo muitos depoimentos inbox de dores de pessoas. É óbvio que eu jamais vou expor isso aqui, que eu tenho a minha ética. Enfim, mas eu vejo tanta dor das pessoas que estão presas aos seus passados. O tanto que o ser humano vive lá no passado, vive naquela dor dos seus 4 anos de idade, de um abuso, dos seus 6 anos de um outro abuso, dos seus 10 anos de uma rejeição, dos seus 12 anos de um abandono, e fica preso nessa realidade que já passou. Eu sei que dói, mas é necessário ressignificar, é necessário mudar a forma como você conta a sua própria história. Mas tem pessoas que criam uma história para si por um outro motivo. Claro, o motivo da negação, o motivo da não aceitação, o motivo da transferência de culpa, o motivo de não querer orar para si, o motivo de não querer assumir o controle e a responsabilidade da sua vida. Por isso, tem muitas pessoas que fazem isso, Célia. Como tem? Eu vejo isso constantemente na minha vida. Quando você conhece a sua história, você pode trabalhar nela e evoluir para um novo patamar. Exatamente. Eu vou te contar uma coisa. Cada vez que você contar a sua própria história, você vai dar um novo olhar para ela. Experimentem fazer isso. Experimentem contar a sua história, contar a história de si próprio a cada 3 meses. Isso é um desafio que eu faço a vocês. Olha que legal. Esse é um desafio que eu faço para vocês. Lembra que essa live de hoje é uma sessão de coach. É uma sessão de coach que a Rita usa no seu coachitório, né? Que eu uso com os meus coaches, com os meus pacientes. Então conte a sua história de vida a cada 3 meses. Nem que você conte para si mesmo, não tem problema. Mas faça essa prática. Passe a contar a sua própria história de si a cada 3 meses. Você vai ver o quanto você vai mudar a sua própria história. O quanto você vai mudar o sentido que você dá para a sua própria história. Isso essa dinâmica, esse exercício, que isso é um exercício do coach. Esse exercício é maravilhoso. Pega uma experiência profissional do passado. Pega uma experiência que há 1 ano você contava aquela experiência de uma maneira traumática, e hoje, 1 ano depois, você conta aquela mesma história com um olhar de aprendizagem. E aí eu te pergunto, o que mudou? O que mudou de 1 ano para trás, de agora? Foi a experiência? Não, a experiência foi a mesma. O que mudou foi você. Foi a sua evolução. Foi os degrauzinhos que você subiu durante 1 ano. No seu processo evolutivo, no seu crescimento, no seu amadurecimento. Isso que mudou.
Então experimenta fazer esse exercício. Dicas da Rita, hein? Tá valendo ouro isso daqui, viu? Olha que não tô querendo me gabar, não, mas uma sessão de coach comigo não é uma coisa assim que você se doa assim de graça. Maravilha. Legal, vou filmar eu contando a minha história de frente ao espelho. Newton, você é um diamante maravilhoso que está sendo lapidado live pós live. Eu tenho o maior orgulho de dizer que você e a sua esposa não perderam nenhuma live da Rita. Nenhuma live da Rita nos últimos 2 meses. Olha só que delícia. Gratidão, muita gratidão. Essa dinâmica é perfeita. Faça, Marina. E eu vou te falar. Vocês façam a dinâmica. E se fizer sentido para vocês, conte pra mim. Conte pra mim. Para vocês terem um efeito mais rápido ainda, pega uma história que você sempre contou pro outro, do seu passado, e experimente contar essa história hoje. Hoje. Depois que você experimentar recontar novamente essa história, você vai me mandar no meu direct, você vai mandar pro meu direct do Instagram. Qual foi os seus insights? O que é insight? Quais fichas caíram? Quais foram o seu entendimento dessa nova versão que você está dando para essa história? Eu quero saber. É muito importante para mim o seu feedback, ok? Então, dicas para honrar e respeitar a sua própria história. Dinda, seja bem-vinda. Tchau, Guinha. Gratidão aí pela presença. Boa noite. Então, dicas para passarmos a honrarmos e respeitarmos a nossa própria história. Primeiro, nós precisamos praticar a gratidão na nossa vida. Lembre-se que mais pra frente eu vou ter uma live inteirinha falando de gratidão, mas hoje mais uma vez eu vou pincelar sobre esse assunto maravilhoso. Gratidão, gente. Gratidão é uma prática. É uma prática que nós precisamos ter constantemente em nossas vidas. E a gratidão... Professor Davidson, seja bem-vindo. Professor Davidson, eu vou te ligar amanhã, olha só. Eu vou te ligar amanhã para te fazer um convite para você fazer uma live comigo, tá, professor? Está na minha agenda te ligar amanhã, te convidando para uma live comigo. Olha só, né? Convite ao vivo, hein, professor? Maravilha. Amanhã eu te ligo. Então, enfim, a gratidão é uma prática de agradecermos constantemente a tudo que acontece na nossa vida, seja positivo ou seja negativo. O grande mal do ser humano é que ele só é capaz de agradecer o que acontece de bom na vida dele. O que acontece de teoricamente negativo, ele tem limitação e dificuldade em agradecer. E aí? Essa é a verdadeira prática da gratidão, gente? Não. Não. A verdadeira prática da gratidão é sermos gratos a tudo que acontece em nossa vida, principalmente aos momentos difíceis. Por quê? Porque são deles, através deles, que nós amadurecemos, crescemos, nos desenvolvemos. Já aceitou o convite? Show de bola! Amanhã eu te ligo pra gente acertar os detalhes, tá? E é óbvio que esse convite é porque eu tô admirando muito as suas lives e eu tô admirando muito ver o seu crescimento profissional. Eu adoro, gente. Eu amo ver o crescimento profissional do ser humano. Ah, isso daí é a minha motivação. Isso daí é muito bom. Então, primeira dica para passarmos a honrarmos e respeitarmos a nossa história. Gratidão! Gratidão pelos tombos, gratidão pelos fracassos, gratidão pelos traumas. Isso mesmo, gratidão pelos traumas que você passou e que você desconstruiu no seu processo evolutivo. Gratidão. Primeiro passo para você conseguir isso. Segundo, respeitar a sua família. Olha só isso que eu estou dizendo. Respeitar e aceitar a sua família. Rita, você tá falando isso, Rita, porque você não sabe o buraco que eu saí. Realmente, eu não sei o buraco que você saiu. Mas eu sei que se não fosse esse buraco, você não estaria aí agora. Tô certa ou tô errada? Certo ou errada? Se não fosse esse buraco da onde você saiu, você não estaria aqui, neste exato momento, assistindo a Rita.
Estaria? Agradecer pelo que deu errado, pois com estes erros passamos a ser mais assertivos. Exatamente. Não estaria. Não estaria. Não importa a base familiar. Ai, porque eu não tenho uma família estruturada, por isso que minha vida é ferrada. Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. Ai, porque eu sou filha de pais separados. Ai, eu nasci traumatizada. Ai, porque eu não tive pai. Aí, foi difícil. Ah, porque eu fui criada pelos meus avós. E aí, foi por isso. Gente, tudo bem. Tudo bem. Dói pra caramba. Não tô aqui desmerecendo a sua dor. Nunca, jamais. Volto a dizer, respeito a sua dor. Mas até quando você vai contar essas historinhas da sua história? Até quando? Até quando? Existem avós que criam os netos muito melhor do que os pais criariam. Existe mãe que vale muito mais do que um pai. Que tem mãe que ela faz o papel com maestria de pai e mãe. Muito melhor do que se fosse o pai e a mãe juntos. Existem filhos de pais separados que têm muito mais maturidade, são muito mais centrados na sua vida do que filhos de pais casados. Tem muito menos traumas até. Sim, se não fosse a doença, eu não descobriria a força que eu tenho em recomeçar. Thalita, você permite que eu fale da sua doença aqui? Se não, tudo bem. Mas enfim, você vai se colocar na posição de vítima? Até quando? Enéas, boa noite, seja bem-vindo. E aí? Você vai contar essas historinhas, esses contos sobre você, que a bruxa tentou matar a Branca de Neve? E é por isso que aconteceu isso com você? Até quando? Tá? Então, respeitar a sua família, seja ela qual for, gente, lembre-se, ninguém dá o que não tem. Lembre-se que eu falei que essa frase ela foi um divisor de águas. Esse entendimento foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu passei a ter o entendimento que o ser humano não dá o que ele não tem, eu parei de criar expectativas aonde não existe. Né? A Thalita tá falando sim. A Thalita, eu fiz uma live com o professor Luiz, que hoje não poderia estar presente, até me mandou mensagem, sobre a história de vida do professor Luiz, que descobriu que tem esclerose múltipla, enfim. E a Thalita compartilhou com nós também que sofre dessa doença, né, Thalita? E aí quando eu perguntei aqui qual historinha você conta da sua história, a Thalita, mais do que depressa, no começo da live, colocou o quê? Guerreira. Guerreira. Ela poderia colocar um monte de outras coisas se ela quisesse se tornar vítima, mas não. Ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira que se supera, eu tenho certeza, a cada dia. Que supera a própria história a cada dia. Que dá um novo significado à própria vida a cada dia. Gratidão, Thalita. Gratidão por permitir aí falar um pouquinho da sua história. Tá? Então vamos fazer uma live junta também, viu, Thalita? Enfim. Respeitar a sua família é primordial, seja ela qual for, seja a base que ela tenha, seja ela 14 anos na luta, ô louco, Thalita, que maravilha, hein? Que orgulho de você, que admiração, parabéns, que você possa viver muitos e muitos anos vencendo essa luta. Então, dê um novo significado, respeite. Ai, mas meu pai era alcoólatra, minha mãe era drogada, meu avô me espancava. Tudo bem, doeu pra caramba, mas respeite isso, honre isso. Você tá falando pra eu honrar isso? Tô falando pra você fazer isso, sabe por quê? Porque você vai virar a chave da sua vida se você passar a fazer isso. Você vai dar um novo sentido pra sua vida se você passar a fazer isso. Por mais difícil que seja, mas você vira a chave da sua vida quando você passa a honrar e respeitar a sua própria história. Bom, evitar se culpar. Tem muita gente que transfere a culpa, mas tem muita gente que assume a culpa. Legal, é muito bom. Isso é muito bom. Eu ainda acho que é melhor você assumir do que transferir.
Mas até quando? Até quando você vai deixar de progredir? Até quando você vai deixar de assumir o seu passado por se sentir culpado? Até quando você vai se sentir culpado pelos seus erros? Quando que você vai falar, tá bom, pombas, errei, chega, acabou, a partir de agora já foi, não dá mais, não tem como mudar o passado, eu vou mudar o meu presente e o meu futuro. Quando que você vai passar a fazer isso? Quando que você vai parar de se sentir culpado? E às vezes você pega a culpa até que não é sua. Você pega a culpa do filho, da filha, a filha fez da vida dela uma desgrama, tá fazendo da vida dela uma desgraça, tá acabando com a vida dela e você tá lá se sentindo culpado porque você não criou direito, você não educou direito. Meu amor, você deve ter educado direito sim, e se ela tá fazendo, ela tá contando essa história da vida dela, da história dela, é um problema dela. Não pegue para si o que não te pertence. Não assuma para você o que não te pertence. Ai, meu filho começou a usar droga, e agora onde foi que eu errei? E aí você fica, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Você não errou. E se errou, paciência, ele também errou. Vai assumir isso até quando? Vai ficar com isso até quando? Então, aprenda com os seus erros, aprenda com as suas frustrações, aprenda com os seus fracassos. A partir do momento que você passar a fazer isso, você vai dar um novo sentido e significado para a sua vida. Mafi Ribeiro, seja bem-vinda. Primeira live que eu tenho a sua presença. Gratidão. Minhas lives são todos domingos, terças e quintas, ok? Vou esperar por você nas próximas. Então, aprenda. Essas são algumas dicas que eu dou para vocês aprenderem a honrarem e respeitarem a sua própria história. E volto a dizer a frase que eu iniciei a nossa live. Você não é fruto da sua história. Você é fruto do que você faz da sua própria história. Vocês gostaram desse insight que eu tive hoje? Gostaram desse insight, dessa frase, desse pensamento que eu tive hoje? Gente, a doida aqui tem dia que tá quase dormindo. Sabe aquele estágio de sonolência? Que você tá quase dormindo? Então, quando eu tô nesse estágio, assim, de quase indo pro sono profundo, é onde vem meus pensamentos. Aí os pensamentos vêm, eu começo a escrever, a doida acorda pra escrever. Mas paciência, né? É o estágio que a gente vai do consciente ao inconsciente. Quando o nosso inconsciente grita, é maravilhoso. Quem aí já estudou psicanálise sabe do que eu tô falando, é maravilhoso. Bom, então você não é fruto da sua história, você é fruto do que você faz da sua própria história. Aí eu pergunto mais uma vez, qual historinha você anda contando de você? Beleza? Essa é a nossa live de hoje. E aí, gostaram dessa super live? Gostaram dessa sessão free? Sessão free de coach com direito a exercícios. Quem aí perdeu o exercício que eu passei recapitulando, pegue uma história do seu passado que você já contou algumas vezes da sua vida e experimente contar essa história novamente. Eu tenho certeza que você vai dar um novo sentido a essa história. Conte a história da sua própria vida a cada 3 meses, principalmente daqueles fatos traumáticos, daqueles fatos que doeram, que foram difíceis da sua vida. Principalmente esses momentos difíceis. Pegue esses momentos e conte novamente, nem que você conte para si próprio na frente do espelho, como meu amigo aí, Eneilton, disse que vai fazer hoje. Falou que vai contar a própria história da vida dele na frente do espelho e vai gravar. E aí, você vai contar o quê? Vocês querem saber qual que é a história que a Rita conta dela? Querem saber? Eu só vou falar um pouco da minha história se vocês colocarem que sim, até porque eu nem programei isso. Eu nem coloquei isso aqui no meu script. Querem saber em 5 minutos qual é a história que eu conto da minha própria história? Gostei do que a Célia falou, mas essa live rende mais. Vamos continuar. Ô, Célia, gratidão. Sim, Thalita. Sim, Maria Luísa. Olha que delícia. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir, eu vou contar a história que eu conto da minha própria história. Qual que é a história da Rita? Ai, Rita, sua vida foi fácil? Gente, não existe vida fácil. Não existe vida fácil. Nem a minha, nem a sua, não existe. Primeiro ponto, não existe vida fácil.
Mas como que você olha a sua própria história? Eu olho a minha própria história como uma vencedora, como uma guerreira e uma pessoa que já conquistou os seus maiores sonhos. É isso mesmo. Eu já conquistei os meus maiores sonhos. Os sonhos mais grandiosos que eu tinha pra minha vida eu já conquistei. Mas já, Rita, você só tem 34 anos. Sim, eu só tenho 34 anos, mas o que eu tinha que conquistar de mais precioso na minha vida eu já conquistei, que é a minha família. E foi fácil? Não, não foi fácil. Gente, casar é difícil pra caramba. Casar não é fácil. Quando eu falo casar não é fácil, não é só se manter casado. Você chegar ao ponto de casar, de se sentir preparada para dividir a sua vida com alguém, não é fácil. Então, qual que é a história que eu conto? Uma menina que sempre foi muito madura, seja pelas experiências de vida ou não, uma pessoa que sempre soube o que queria da vida, que ainda sabe muito bem o que quer, que decidiu, teve decisões muito precoces na sua vida, como por exemplo a minha profissão, que eu decidi ela aos 16 anos, e decidi ela tão precoce que eu nem tinha terminado o meu segundo grau, e eu falei, papai, vamos entrar com uma liminar que eu quero entrar na faculdade sem o segundo grau completo. Ainda bem que eu tenho um pai louco aí que tá me assistindo, que me colocou no carro dele, fomos atrás de um advogado, e eu consegui a liminar e eu consegui me matricular na faculdade. Enfim, entrei na faculdade precoce, me formei, obviamente, muito jovem. E eu coloquei que eu seria uma profissional de sucesso. Como? Todas as crenças limitantes existem sobre todas as profissões. Sobre a psicologia, não é diferente. Psicólogo ganha pouco, psicólogo é difícil, psicólogo é isso, psicólogo é fumador de maconha, psicólogo blá 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 blá, e tem um monte de estereótipos sobre psicólogo. Psicólogo é tudo zen. Bom, eu não sei o que psicólogo é, eu só sei que eu ia ser foda no que eu fazia, e que se eu precisasse me matar de estudar, eu faria isso, e que eu não abriria a mão de ser uma profissional de sucesso. Enfim, e começamos a prosseguir. Então a história que eu conto na minha vida é o quê? Alguém que sempre dedicou. Eu falei na minha última live que em mais de 12 anos de experiência profissional, o máximo que eu já fiquei sem trabalhar foram apenas 4 meses. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu tenho muito orgulho de falar que a minha vida inteira profissional eu estive praticando, eu estive desenvolvendo pessoas, eu estive me desenvolvendo. Eu não digo que eu casei jovem, mas o meu casamento eu vejo como que foi a cereja do bolo de um relacionamento de 8 anos. Hoje estamos aí há quase 8 anos, é 8, amor, de pensar aqui, não, 9, né? Vamos fazer 9 anos de casado. Rita, sua vida é perfeita? Não, não existe vida perfeita. A Rita é pereba dos infernos também. Lembra? Lado luz e lado sombra. Mas a história que eu conto de mim, eu olho pro meu lado luz. Eu olho pra pessoa que tem a missão de vida de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas no seu processo evolutivo, de ajudar pessoas a encontrar o seu caminho, de ajudar pessoas a se sentirem mais satisfeitas e realizadas consigo mesmo, né? Com si próprio. Então, a história que eu conto de mim é isso. É a história de uma pessoa que é normal, é de carne e osso, não é perfeita, mas que dá o máximo de si em tudo que se propõe a fazer na sua vida. Então, quando eu olho pra minha história, eu vejo isso. Você não tem traumas? Tem um monte. Você olha pra eles? Não, não olho. Não olho, já passou. Já ressignifiquei. Já tá legal. Já tá bacana. A sua história sempre foi um mar de rosas com todo mundo? Não, não foi. Eu nunca fiquei afastada do meu pai, por exemplo. Meus pais são separados, já falei aqui hoje. Mas eu fui realmente estreitar o meu vínculo e me tornar a melhor amiga dele. E ele o meu melhor amigo com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, nós nos tornamos melhores amigos. E aí? E até os 15? Não quero saber, já passou. O que importa é que nós somos melhores amigos. Então, qual história você conta de você? Ai, até os 15 anos era difícil. Não, dane-se até os 15 anos. O que importa é agora. É o amigão que eu tenho, que me admira e que me motiva, e enfim. É isso. Qual história você conta das suas relações? Das pessoas, das suas relações interpessoais. Qual historinha você anda contando? Falei um pouco da minha história. Isso é o melhor de tudo, ajudar os outros com o seu próprio aprendizado. Com certeza, eu sempre falo, eu aprendo também com vocês. Eu não posso ajudar o próximo a evoluir se eu não estiver em constante evolução. Se eu não estiver em constante movimento. O movimento é tudo na nossa vida. Nós temos que estar constantemente em movimento. Constantemente evoluindo, buscando sermos melhores, buscando aprender.
Ah, Rita, mas eu não sei por onde começar, eu tô perdida. Olha, comece de qualquer jeito. Faça de qualquer jeito, mas comece com o que você tem. Ok? Eu sempre me pergunto, uma vez me mandaram um direct depois de uma live minha, que é o acreditar em você. Eu fiz uma live do nosso primeiro passo sobre uma vida de sucesso. Domingo nós temos o 4º passo, já foram 3. E me mandaram um direct falando assim, na sua live você falou assim, comece! Comece por onde? Pelo começo. Eu gostaria que você fosse mais claro. Eu falei, gente, assiste as minhas lives. As minhas lives têm a resposta. Nas minhas lives tem a resposta por onde você tem que começar. Eu já fiz lives sobre crenças limitantes, quebrando tabu. Eu tô fazendo live sobre honrar a sua própria história. Eu já fiz live sobre ser líder da sua própria vida. Eu já fiz live sobre acreditar em você. Eu já fiz live sobre desejar o bem. Eu já fiz live sobre a arte de se sabotar. Pelo amor de Deus, eu já dei um monte de começo pra vocês. Eu já dei um monte de tiro de começo. Você escolhe uma das lives da Rita e fala, vai ser por aqui. Vai ser honrando e respeitando a minha história que eu vou começar a minha mudança. Vai ser quebrando as minhas crenças limitantes. Vai ser trabalhando a minha autoestima. Por onde, qual você vai escolher, eu não sei. Mas eu tô clareando aqui, eu tô fazendo de tudo aqui pra clarear um rumo para vocês evoluírem. Agora, qual que vocês vão escolher aí é com vocês. Qual que vocês vão se identificar mais. Qual live da Rita. Qual vídeo que tem lá no canal do YouTube da Rita, Rita Haddad Maia, que eu convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube. Qual vídeo vai despertar o eu dentro aí de vocês e vai mostrar o caminho? Aí é com vocês. Mas conteúdo vocês estão recebendo de montão. Tô certa ou tô errada, Deia? Orgulho de tê-la como amiga. Gratidão, minha amigona do coração. É isso! Tô certa ou tô errada, meu povo? Olha, senti saudade do Luiz hoje entrando e falando assim, boa noite, meu povo! Bom, já sequei o copo de água. É isso. Bom, Célia, agora eu me vou. Agora eu usei o tempo que vocês estão acostumados. Veja só, eu ia terminar a live mais cedo hoje. A Célia falou, não. Sua live dura mais tempo. Pode continuar. Então, começar com o primeiro passo. Seja lá para onde for, mas dê o primeiro passo. É isso mesmo, Enilton. Seja lá para onde for, mas dê o primeiro passo. Ok. Por que eu escolhi esta música? Essa música é Não Vou Me Adaptar. Essa música, por que eu escolhi esta música? Deixa eu me arrumar aqui, porque o celular voou do meu tripé. Pra quem perdeu essa cena, gente, assista a esta live no meu canal do YouTube ou no meu feed, porque tem uma cena hilária que o celular voa e a Rita pega ele no ar. Então eu escolhi essa música Não Vou Me Adaptar, porque o mundo, o universo, ele está em constante evolução, ele está mudando a cada segundo. Se você não se transformar, se você não evoluir, você não vai se adaptar. Porque você não vai mais caber nas roupas que você cabia. O espelho nessa cara não é sua. Então, evolua, movimente-se. Pessoal, vocês fizeram a hashtag da live de hoje? Hoje eu esqueci de falar isso. Poxa, que triste, mas ainda tá em tempo, ó. Vamos fazer a hashtag da live de hoje? Sessão de coach free, gratuita. E eu não falei do hashtag. Vamos fazer o hashtag agora, beleza? Já fiz o meu selfie, façam o de vocês também. Coloquem no story de vocês, marquem a psicocoach.ritahaddad e coloquem a hashtag do sentimento que esta live de hoje gerou em cada um de vocês. Espero por vocês na nossa live de domingo. Vamos falar sobre o 4º passo para uma vida de sucesso. Vamos continuar essa trajetória de evolução, de desenvolvimento humano, lapidando pessoas. Essa é a minha missão, lapidar pessoas e me lapidar ao mesmo tempo, ok? Mas a casa de alegria. Tudo muda, gente. Tudo muda ao tempo todo. Aceite, honre e respeite a sua própria história.
Gratidão, um forte abraço a todos que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo, da sua noite, para estar aqui comigo nesta live. Beijão, sogra, gratidão por mais uma live presente. Me adaptar, não vou. Me adaptar, não vou. Me adaptar, mas a cara que eu tinha. Espelho, essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão